Pronto, começou a gravar aqui. Segue o seguinte, então se você quiser calcular o comprimento de um ponto até um outro ponto de uma função, você pode pegar e utilizar essa fórmulazinha aqui. Para ficar um pouco diferente da anterior, em vez de calcular de 0 até 1, eu vou calcular aqui de 0, de 1, que daria isso aqui, até 2. No caso, eu queria calcular o comprimento da função. L aqui vai ser o comprimento da função f de x igual a x ao quadrado no intervalo e 2. Tá? O detalhe todo aqui é o seguinte, por que primeiramente eu não faço essa integral aqui de maneira algébrica, né? Porque você pode perceber que essa integral tem uma raiz. Até que essa integral aqui não é muito complicada para fazer, dá um pouco de trabalho, só que tem técnica específica para ela, para resolver. Só que ela envolve uma raiz. Toda integral que envolve raiz, em geral, são integrais difíceis para resolver. Então, convém você pegar, nesse caso aqui, e baixar o seu problema para uma integral numérica, trabalhar numericamente. Então, o primeiro passo, a gente vai utilizar essa fórmula aqui para calcular esse comprimento aqui, no caso de 1 até 2, esse pedacinho aqui. Como é que eu posso fazer isso? Percebam só que, primeiramente, tem que ter quem é a derivada aqui. Bom, como aqui é só um x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado, se não mudar, é 2x. Tá? O detalhe todo aqui também é que eu vou ter que utilizar uma partição. Como 1 até 2, né, a diferença é 1, eu acho que convém, para efeito de exemplo aqui, usar uma partição igual a 5. A partição pode ser tanto par quanto ímpar nessa fórmula aqui, não tem problema nenhum não. Então, a gente vai utilizar uma partição igual a 5. Tá? Beleza, como é que fica então a nossa fórmula montada? Fica uma integral de 1 até 2, de quem? De raiz quadrada, de 1, mais esse f' aqui, no caso, quem é? É 2x. Então, fica 2x ao quadrado dx. Ajustando aqui. Eu dou um 4x ao quadrado dx aqui, dá essa continha aqui. Nesse caso aqui, gente, a nossa função vai ser essa função aqui do meio. Ela que vai fazer a vez da f de x nossa, então. Tá? A gente vai construir uma tabelinha também. Ah, tá. Vamos primeiramente calcular quanto que é o incremento, o acréscimo, né? Lembra que eu falei para vocês que para calcular o incremento, você pega o b menos o a sobre n. Aqui é só sobre n mesmo. Então, fica 2 menos 1 sobre o n, que vale 5. Aqui, coincidentemente, vai dar 0,2 também, tal qual aconteceu na outra. Dá 0,2. Então, a gente vai construir a tabela e a gente vai galgar isso aqui de 0,2 em 0,2. Então, aqui vai ter x0. Eu vou colocar como sendo x. Então, o nosso x0, quem que é? É o primeiro termo. O primeiro termo aqui, no caso, é 1. Aí o x2, a gente vai galgar isso aqui de 0,2, 0,2 fica sendo 1,2, depois 1,4, 1,6, 1,8 e 2,0, que é a mesma coisa que 2. Percebam só que quanto mais refinada for a sua partição, melhor fica seu cálculo. Refinar, que me refiro, é pegar e subdividir isso aqui em valores menores ainda. Mas dá um trabalho maior para fazer, mas a aproximação fica melhor. Dependendo do nível de aproximação que você precise, você pode pegar e utilizar o Excel, por exemplo. Você pode pegar duas células, escrever isso aqui numa célula, na outra célula você calcula as contas e finaliza numa terceira célula. Então, se você precisar de muita precisão e quiser subdividir isso aqui, a sugestão é usar o Excel. Tá? Então, aqui vai ser o f de x, né?
Lembra que nesse caso f de x é essa raiz aqui. Então, o primeiro valor, vou fazer ele com mais calma aqui, ó. Ele fica assim, 1 mais 4 vezes 0 ao quadrado. Nesse caso, 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 0 é 0, vai ficar a raiz de 1, que é ele próprio. Né? O segundo valor aqui, ó. Professor, não seria 1, não? No lugar do 0? Mas então, foi. Você colocou 0, não? Oh, No lugar do x ao quadrado, você colocou 0 ao quadrado. concordei com você, você está correto. Calma, calma. Devagar com a dor por cima do barro. Vou tomar uma água, peraí. Agora podemos continuar. Realmente aqui é 1 ao quadrado. Então vai ficar, no caso, raiz de 5. Certinho? Agora está certo. Beleza. O próximo valor fica assim. Fica 1 mais 4 vezes quem? Vezes 1,2 ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês colocar logo assim, com 4 casas decimais aproximadas. Então aparece uma raiz, parênteses, fica 1 mais 4 vezes 1,2, bota ao quadrado aqui, fecha e fecha de novo. Aí essa conta aqui deu um valor até bonito, né? Pensei que usar um valor infinito. Mais uma vez, né? Deixa eu só conferir se está correto, pessoal. 1. Tá, isso mesmo. Tá. Aí, outro valor aqui é trabalhar com ponto 4. Então, para a gente ganhar tempo aqui, eu vou colocar esse 4 aqui, que a única diferença vai ser essa. Então, vai dar 2,9732. Depois, o outro é 1,6. Que então dá 3,3526. Depois 1,8, que dá isso aqui. E depois 2,0, que dá isso aqui. Beleza. A ideia aqui agora é o seguinte, pessoal. Eu vou... Travou, né? Não, mas destravou já. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses termos aqui intermediários, vou multiplicar eles por 2. Vai ficar 2,6, fazer assim. 2 vezes 2,6 dá 5,2. Depois aqui dá o quê? 9,732. É 464. Depois aqui vai dar 3,135,26. Depois 7,363. E aqui não muda, né? Lembra que os dois extremos você mantém sem multiplicar por 2. Aí, continuando aqui, gente, vamos lá. A gente vai pegar e vai jogar na fórmula agora. Aí a fórmula é essa aqui, fica integral de A. Eu sei, eu vou escrever de novo porque eu gosto de escrever, que a gente acaba decorando dessa maneira. Fica B menos A sobre 2A. F de x1, vamos lá. Até que no final fica 2f do x n menos 1 mais o f do xn. Vamos montar então a nossa integral. Lembra que aqui você vai ter aproximadamente o comprimento. O comprimento é representado pela letra L. De 1 até 2. A função em questão é raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado dx. Vamos montar então. Fica 2 menos 1 sobre 2 vezes 5, que vai dar 10. F de x0 é quanto? É raiz de 5. Depois vai ficar 5,2. Vai ficar 5,9464.
depois 6,7052, e 7,4726. E por último aqui, 4,1231. Beleza. Percebam só que 2 menos 1 vai dar 1. E aqui dá 10. Então é só você pegar no final essa conta aqui e dividir por 10. Raiz de 5, independente de quanto dá, vou deixar ela assim. 464,70. 12,31. Vamos conferir se é isso mesmo? Calma aí. Tá certo, gente, é isso mesmo. Então, pega esse valor aqui e divide por 10 agora. 683 unidades de comprimento. Tá, então, você acaba tendo uma aplicação bem prática para isso aqui, tá? Eu lembro que, na verdade, só um caso rápido aqui, uma vez tinha um menino lá da outra escola que ele queria fazer o seguinte, ele queria fazer um aviário. E esse aviário que ele queria fazer, tem, no caso, um telhado curvo assim. Ia ter um telhado curvo nesse aviário que ele queria fazer. Então, ele precisava, isso para o TCC dele, ele precisava, na verdade, de uma fórmula que pudesse calcular o comprimento desse aviário. Então, a ideia dele foi modelar isso aqui. Ele conseguiu modelar interpolando pontos, ele conseguiu achar uma função, e a partir da função usou essa fórmula aqui para calcular quem era esse comprimento aqui. Claro que foi aproximadamente, mas satisfez a necessidade dele para o TCC dele, na época. Enfim, então tem utilidade prática, dá para utilizar. Pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá? Fique à vontade. A gente vai passar para um próximo exemplo. Ninguém? Pode seguir? Então tá. O outro exemplo que eu pensei foi o seguinte, pegar um cara um pouquinho mais complicado que esse, pegar uma integral um pouco mais difícil. Exemplo, suponha que eu queira calcular uma integral, vamos colocar aqui de 0 até π, por exemplo, de raiz quadrada de seno de x ao quadrado, por exemplo, cubo. Deixa uma integral mais difícil assim. Vamos usar uma partição aqui com n igual vou colocar n igual a 6 de novo. Tá? Só vou mudar esse p aqui, porque se eu pegar π menos 0, não vai dar um valor bom para você fazer as partições. Vou pegar novamente aqui, vou mudar um pouquinho aqui. Vamos pegar esse cara aqui igual a 2 e vamos usar, no caso, 5 partições. Certo? Beleza, quem seria essa integral aqui? Então, a ideia, acho que vocês já começaram a entender. Eu quis fazer esse caso aqui, porque como é que a gente coloca uma conta dessa na calculadora? Tá? Eu vou explicar para vocês como é que você faz esse tipo de conta aqui. Então, nesse caso, primeiramente, quem é que vai ser minha f? Vai ser isso aqui. Então, a nossa função f de x aqui, ela fica sendo raiz quadrada de seno de x ao quadrado. Certo? Enfim, agora quem é que vai ser o nosso incremento aqui? Lembra que é b menos a sobre n. Então, pega 2 menos 0 sobre o nosso n, que vale 5. Fica 2 dividido por 5, que é 0,4. Nosso incremento aqui, então, vai ser 0,4. Aí, a próxima etapa aqui é construirmos a tabela. Professor, é seno de x o quê? Ali em cima, que não dá para entender? Ao cubo. Ah, tá. Aqui ficou mais nítido aqui embaixo. Agora ajeitei aqui. Vocês podem Entendi. falar, tá? Se ficar fora de foco, vocês me dão uma dica aí, que eu estou com o computador aqui, mas vai que fica fora de foco. Só me dizer que eu acerto aqui.
ver se melhora um pouquinho, inclusive. Acho que melhorou. Então, novamente, aqui vai ser um xz. Então, aqui a gente vai ter o x0 igual a quem? Igual a 0. Aí, depois do x1, a gente vai galgar isso aqui de 0,4 em 0,4. Então, vai dar 0,4, depois 0,8, 1,2, 1,6 e 2. A função aqui, no caso, é essa, raiz quadrada de x ao cubo. Só um detalhe para ficar bem claro aqui, pessoal, que eu acho que vale a pena falar. Se você tivesse f de x igual a raiz quadrada de seno de x ao quadrado, e cortasse esse 2 com a raiz aqui, você simplesmente errou. Por quê? Esse ao quadrado aqui é do x e não do seno. Tá? Então, esse ao quadrado aqui vale para o x. Igual esse ao cubo aqui é do x e não do seno. É o x que está ao cubo e não o seno de x. Tá? Só para deixar bem claro isso. Vamos seguir então aqui, gente. A função é essa. Bom, se eu colocar esse zero aqui, vai dar zero, né? Zero ao cubo é zero, seno de zero é zero, raiz de zero é zero mesmo. Essa aqui foi a mais fácil que tinha. As outras são mais complicadas. Vai ficar da seguinte maneira, quer ver? Vamos fazer aqui na calculadora. Vai ficar raiz de quem? De seno de 0,4 elevado ao cubo. Vou fazer aqui na calculadora. Isso aqui vai ficar gravado. Se depois alguém esquecer como é que digita, é só ver lá. Primeiramente, calculadora em radianos. A minha está em graus. Agora está correto. Bota a raiz, ó, abre parênteses, aperta o seno, abre parênteses de novo e coloca um 0,4 elevado ao cubo e fecha parênteses, 2 parênteses. Perceberam aqui? Ó? Então, a primeira conta aqui, abre um parênteses aqui. Aí, por quê? Para poder ficar parte da raiz. Quer dizer que vai ser a raiz de tudo que tiver entre parênteses. Depois, 0,4 aqui, ao cubo, eu coloquei assim para, primeiramente, levar o 0,4 ao cubo, para depois calcular o seno, para depois calcular a raiz. A sequência da questão foi essa. Então, esse valor aqui deu 0,2528. O outro valor aqui é 0,8. Então, é só pegar aqui no lugar do 4 e colocar um 8 e apertar o igual. Já direto. A sequência está digitada aqui. Depois, 1,2. Dá 9,938. Tá? Depois, 1,6. Oh, caramba, errei o quê? Espera aí. Algo errado não está certo. Ah, tá, gente. Já sei o que está acontecendo aqui. Eu vou refazer esse exemplo aqui e vou explicar o porquê. Ele teve o seguinte problema. Vocês estão vendo que tem uma raiz aqui? Raiz quadrada. Quando eu calculei o seno, quer ver? Só para vocês terem uma noção do que aconteceu. Se você pegar e calcular o seno de 1,2 elevado ao cubo, 1,6 elevado ao cubo, deu um valor negativo. A raiz, o que? A raiz é quadrada. E não existe raiz quadrada de número negativo. Por isso que se tiver uma raiz aqui, está dando esse errozinho aí. Para resolver isso aqui de uma maneira um pouco mais fácil, eu vou fazer o seguinte, vou tirar essa raiz, eu vou deixar essa raiz aqui, só que em vez de trabalhar com raiz quadrada, eu trabalho com uma raiz cúbica. Não tem problema nenhum. Vai dar valor diferente, obviamente, mas raiz cúbica de número negativo existe. Eu posso fazer isso assim, quer ver? Dá até mais fácil. Tá? Mas eu vou ter que ajeitar tudo novamente aqui.
rapidinho aqui, vamos lá. Aqui vai ser uma raiz cúbica, tá? Só para ficar uma conta coerente. Essa primeira conta, então, ela vai dar 3,9990. A segunda conta aqui, ela vai dar, bota um 8 aqui, dá isso aqui. A terceira conta aqui é 1,2. Dá isso aqui. 5,8. Depois aqui vai dar 1,6. E por fim aqui um 2,0. Que dá isso aqui. Percebam só que tem valor positivo, tem valor negativo, isso não tem problema nenhum, pode acontecer, tá? Coisas que acontecem. Aí os valores aqui do meio, a gente vai pegar e vai multiplicar cada um deles por 2. Então, vamos pegar o último, não multiplica, então é só esses aqui do meio. Vamos começar então por esse aqui. Tem 2 vezes 3,999, que dá isso aqui. Depois o outro valor aqui é 0,7883. Depois aqui 0,9958. O outro aqui tem um menos, né? Pronto. Agora é só pegar e jogar na fórmula efetivamente. Então, lembra que tudo é valor o quê? Aproximado. Então, essa integral aproximada aqui, de 0 até 2, de raiz cúbica, de seno aqui de x ao cubo, dx, ela vai ser quem? Ela vai ser 2 menos 0, vezes 2 vezes 5, já que eu usei partição igual a 5 aqui. Vezes quem? Vamos lá, o primeiro valor aqui é 0, o segundo valor 3,9, aliás, desculpa, 7,998, mais 1,576, mais 1,9916, menos isso aqui, e mais isso aqui. Novamente, igual aconteceu na outra conta, não, eu vou dividir por 5, né? Porque vai ficar 2 sobre 10, equivale a dividir por 5. Deixa eu ver quanto dá essa continha aqui. 0 pode ignorar, mas eu acabei colocando. 7,998 mais 1,5766, 9916, menos 1,8668 e mais 0,9964. Vamos conferir se é isso aqui mesmo. Assim. Aí divide por 5, né? Cortando aqui fica 1 décimo. 2 décimos equivale a 1 quinto. Então, no fim das contas, dá isso aqui, ó, dá 2,1391. Gente, o que eu queria falar para vocês basicamente era isso. Tá? Aqui são 8h23. Eu passei também uma atividade para vocês aí. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Tem uma atividade no portal para vocês aí. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Vocês querem talvez fazer atividade? O que vocês preferem fazer? Se quiser dar uma sugestão.
Deixa a gente fazer atividade, Wilson, para completar agora. Não, pode ser, são 8h23. Podem fazer a atividade, pessoal, fica aqui à disposição, tá? Fica aqui com o sistema aberto aqui, quem quiser perguntar alguma coisa, sente-se à vontade. Tá tranquilo? Então, vou deixar esse resto aqui para vocês fazerem a atividade que está no portal, eu coloquei a apostila, e o que vocês tiverem dúvida, estou à disposição aqui, tá? É só chamar, tá bom, pessoal? Fique à vontade.